Olá, alunos! Eu sou o professor Leandro Peixoto e estamos dando continuidade à nossa aula sobre matemática financeira, entrando agora em juros compostos. Essa é a nossa aula de número 3, a parte 1 sobre juros compostos, tá ok? Na aula anterior, pessoal, eu havia comentado que eu colocaria para vocês as fórmulas em todas as aulas para que vocês copiem caso não tenham copiado e que não tenha ficado saindo de um vídeo para o outro, até porque não é conveniente nem cômodo, né? Então, estão aqui as fórmulas e eu havia deixado um exercício que dizia que, após um período de 4 meses, o valor de R$ 1.000 foi investido a juros simples de 120% ao ano. Qual foi o montante resgatado no final da aplicação? Vamos analisar o exercício. Eu coloco aqui o enunciado bem pequenininho para que a gente possa acompanhar passo a passo e aí eu já identifico algo de estranho. Eu identifico o período em meses e a taxa ao ano. Eu posso fazer esse tipo de cálculo sem antes fazer a conversão? Não, né, pessoal? Não posso. Então, vamos pensar em como fazer essa conversão. Eu tenho aqui ano e meses. Eu sei que um ano tem o equivalente a 12 meses. Quanto tempo eu tenho em anos para 4 meses? Isso é regra de 3, né, pessoal? Bem conhecido de todos nós. Então, multiplico em cruz, tenho que 12x é igual a 4 vezes 1. X é igual a 4 sobre 12 e x é igual a 1/3. O que significa esse 1/3 no exercício? Significa simplesmente que 4 meses equivale a 1/3 do ano, não é isso? Por quê? Se a gente não interpretar isso, a gente não consegue raciocinar o resto do exercício. Então, eu sei que o período que eu tenho ali, ele deixou de ser 4 meses. Agora ele chama 1/3 de ano. 1/3 de ano, 120% ao ano, eu já consigo resolver, né? Então, pessoal, eu leio o exercício de uma outra maneira. Após o período de 1/3 do ano, o valor de R$ 1.000 foi investido a juros simples de 120% ao ano. Qual foi o montante resgatado no final da aplicação? Legal, agora eu já posso começar a pensar em resolver o exercício. Como eu disse, é uma continha simples de ser resolvida. Tá? O mais importante nesse tipo de exercício é o quê? Interpretação e raciocínio. Por último, o cálculo, né? Então, aplicando a fórmula que eu já conheço, eu tenho que juros é igual 1.000, que é R$ 1.000 da aplicação, vezes 120% vezes 1/3. Você pode simplificar esse 120%, tá, pessoal? Sem problema nenhum. Eu só não simplifiquei para que não causasse dúvidas sobre da onde surgiu aquele número. Então, resolvendo essa continha, eu chego a 400. Preste atenção. J é igual a 400. O que é J? J é juros. E eu estou pedindo o montante. Então, pessoal, o montante resgatado foi de R$ 1.400. Peraí, professor, mas eu achei 400. Da onde você tirou 1.400? Veja que o exercício está dizendo qual foi o montante. Então, eu sei que montante é igual capital mais juros. Montante é igual a 1.000 mais 400. Logo, o montante é igual a 1.400. Está ali a resposta no rodapé, respondendo ao questionamento do exercício. Então, pessoal, agora eu passo um novo exercício para a gente começar a trabalhar a parte de juros compostos. Após um período de 5 meses, o valor de R$ 1.000 foi investido a juros compostos de 10% ao mês. Qual foi o montante resgatado no final da aplicação? Vejam que esse exercício é bem semelhante com o anterior, mas a característica dele muda totalmente. Mas, pessoal, o ideal é que vocês façam na prova usando a fórmula. Eu vou fazer aqui só para a gente ver se a gente chega no mesmo resultado, ou seja, como se fosse uma prova real. Juros compostos, a fórmula que eu estou usando é exatamente aquela primeira que eu passei lá na primeira aula. Então, eu sei que no mês 5 eu tenho que chegar a 1.610,51. Se eu não chegar, é porque algo está errado. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu faço explicando pela HP12C, para resolver essa fórmula com HP, pessoal, o que eu fiz? Eu apliquei 1.000, 10% mais, eu cheguei a 1.100, 1.100, 10% mais, cheguei a 1.210,
1.210, 10% mais 1.331, 1.331, 10% mais 1.464,10 e 1.464,10, 10% mais 1.610,51. Vejam, pessoal, que sempre o último resultado que deu lá nas coluninhas que eu montei com as HPs, ela passou a ser a primeira, ou seja, a base de cálculo para o próximo mês. Vamos ver? 1.610,51 conferiu com o valor que eu disse, certo? E a ordem na HP é exatamente essa, tá, pessoal? 10, o sinal de porcentagem, e logo depois o mais, o sinal de mais. E vocês vão chegar no resultado, tá ok? Chegamos no resultado? Sim, mas não é muito válido eu fazer esse tipo de cálculo, até porque, como eu disse em aulas anteriores, pode ser que o exercício me peça 24 meses, 30 meses. Como é que eu vou ficar fazendo isso? Não dá, né, professor? Veja que na coluninha aí do lado direito, eu coloquei a fórmula que a gente vai usar na HP12C para chegar no resultado. Tudo que eu coloquei em vermelho são valores, tá? Então, capital em valor, CHS, que vai inverter o sinal desse capital, PV, que é valor presente, taxa, eu vou colocar a taxa, no caso ali nós temos que é 10% ao mês, I, que eu vou estar fixando isso como taxa, o período, que é 5, só que 5 o quê? 5N, ou seja, 5 tempos, 5 períodos, então 5N, e FV para me dar o resultado, que é valor futuro. Novamente eu demarco os resultados aqui e faço 1000 CHS PV 10 e 5N, e logo depois, clicando em FV, eu chego ao resultado de 1.610,51, que é exatamente aquele valorzinho que a gente achou ali em cima, tá ok? Para nossa próxima aula, eu deixo o seguinte exercício. Após o período de 5 meses, o valor de R$1.000 foi investido a juros compostos de 120% ao ano. Qual foi o rendimento no final do período? Preste atenção novamente. Tem algo de estranho? Você tem todas as informações que você precisa? Se sim, mãos à obra e até a próxima aula. Bons estudos!